muitas questões relacionadas aos direitos que as pessoas têm dentro do direito, né? Somente o direito de família. Na verdade, o que eu tento é trazer o direito para mais perto do ouvinte. Porque muitas das pessoas sabem qual é o direito, mas não sabem como buscar, ou até mesmo adequar o direito, a lei, que às vezes a linguagem é muito rebuscada, àquela pessoa que tem uma certa, não digo dificuldade de compreensão, mas falar, gente, eu tenho direito, mas que direito, até onde ele vai? Porque é importante o brasileiro saber o que ele pode e o que ele deve, né? Deve como obrigação. Exatamente. Você disse o seguinte, que a linguagem do direito às vezes é muito rebuscada. Isso. Por que não se existe um manual de como se entender essa linguagem rebuscada mesmo? Por que não se transforma esse texto num texto mais fácil de acesso à percepção das pessoas? Infelizmente, isso é até uma tradição do direito, aquelas palavras que eu falo assim, é um português castiço, não seria tão castiço, mas um português assim, não do dia a dia, não coloquial, uma linguagem mais coloquial. Talvez seja da própria profissão. Ou também, Clésio, existem algumas expressões da própria profissão que não tem muito jeito da gente traduzir ela. E isso dificulta o cidadão a saber do seu direito. Por isso que eu acho importante esse tipo de programa igual o seu, porque o cidadão entende o que ele tem de direito, como também entende a obrigação. E assim, aí ele sabendo entender na linguagem dele o que ele tem, ele busca junto a um advogado. Mas eu acho que da própria profissão exige um pouquinho dessa formalidade na linguagem. Sem dúvida. Nosso assunto hoje, doutora Mônica, é que tipo de ação que as pessoas podem tomar quando se investiga, por exemplo, casos de paternidade, logo se pressupõe o direito que as pessoas têm de recorrer ao exame de DNA para saber se o filho é mesmo daquela pessoa. Vamos começar perguntando para você o seguinte, que tipo de ação que as pessoas podem tomar? Que ótimo. Podem excelente. Entrar? Excelente pergunta, Clésio, porque a gente mostra ao ouvinte qual é o direito que ele tem. Vou voltar um pouquinho ao tempo para a gente se relembrar que antes não existia o exame de DNA. É verdade. Quanto tempo existe? Olha, salvo engano, eu vou precisar em termos assim, de Brasil, que foi publicizado, que foi dado uma publicidade maior ao exame de DNA. Isso em 92 a gente já começava a fazer o exame de DNA. Um pouquinho antes de 92, 90, 1990, a gente já começava a fazer o exame de DNA. Só que não era feito nem em Uberaba. A gente tinha que se deslocar junto com o cliente a Belo Horizonte. Eu fui acompanhando alguns casos. A gente ia a Belo Horizonte, colhia-se o sangue da mãe, do pai e da criança. Sempre a gente fala que é o tripé. É o melhor exame. O melhor tipo de exame é quando... o exame das três envolvidos. Colhe-se o sangue do pai, do suposto pai, que no caso está se investigando, porque não devemos esquecer que podemos investigar a mãe também. Claro, com certeza. Como suposto assim? Pai. Por exemplo, a criança é abandonada, criada por uma outra pessoa. E um certo dia revela-se a ela, olha, fulano é sua mãe. É sua mãe? Mas eu adotei você, e naquela época não tinha sua mãe na certidão no registro de nascimento. Eu queria ver se ela é minha mãe. Você vai investigar a mãe. Colhe-se o sangue da mãe para a investigação da mãe. É porque o mais usual é o pai, a investigação. Doutora, não que isso seja importante no tocante digamos assim, a criação de uma pessoa, de um ser humano. Criação, que eu digo, acompanhamento. Eu acho que o amor, né, que você dá para a criança, se ela for seu filho biológico, ótimo. Agora, tem tanta gente, eu costumo dizer pai é quem cria. Exatamente, tem tanta gente famosa, rica, né, milionária no mundo. Com tantos conflitos. Com tantos conflitos e tanta gente que é abnegada. Tomamos como exemplo, a Madonna, né? A Angelina Jolie, que tem 6 filhos, acho que 4 são adotados. São pessoas que, de forma abnegada, resolvem beneficiar alguém e dar amor para essas pessoas. É o ponto-chave, dar amor. Não adianta nada também, de repente, se ter um filho biológico e não se dá amor nem carinho para essa pessoa. Mas eu fico imaginando, se você falou que nos anos 90 se começou a fazer os exames, né? No Brasil, digo isso aí no Brasil. Quer dizer, ainda é precário até hoje, mas perto do que já foi. Graças a Deus, pelo que já foi, melhoramos muito, porque antes, Clésio, a ação de investigação de paternidade era um horror. Porque a mãe entrava investigando a paternidade do pai. Então, o que acontecia? Na defesa, era feito um exame de sangue, mas era por exclusão. Você era ou não era o pai. Afirmar que era o pai não se tinha
esse método que é utilizado hoje pelas bandas do DNA. Então, em razão disso, o que faria? O homem, para se defender da ação, ele achovalhava, ele chegava a zero a moral da mulher. Porque colocava lá embaixo. Lá embaixo, porque ele ia, na defesa dele, ia tentar provar que ela andava, desculpa a expressão, chula, mas que ela mantinha relação sexual com ele e com mais uns 10, para dar incerteza do exame. Quer dizer, ele não poderia se afirmar que ele era o pai. Então, se ele não era excluído, mas também poderia ser ele, mas aqueles outros tantos, supostamente, que ela tinha namorado. Então, muitas das vezes, muitas moças não foram à justiça buscar a paternidade do seu filho em razão de que essa represália que existia, porque era o único meio de defesa. Era uma ação pesada, desculpa a expressão, baixaria mesmo. Hoje não. Hoje, independentemente, eu sempre falo isso, até a prostituta não fez o filho sozinha. Claro. Então, se é filho de prostituta, também tem um pai. E graças a Deus, hoje, existe esse reconhecimento do exame de DNA. Diminuíram-se também os bate-bocas no tribunal, a conversa hoje é mais enxuta, né? O papo é mais reto. Mais objetivo, concordo? Mais objetivo. Então, eu acho que foi um achado esse exame de DNA. Como é que funciona o exame de DNA? Perfeito. O exame de DNA funciona da seguinte forma. A mãe entra com a petição, né? Ela vai a juiz, vai à justiça através de um advogado e faz um pedido, ação investigatória de paternidade. O suposto pai, né? A gente trata ele assim, porque não pode dizer o pai, o suposto pai, ele é chamado à justiça. Numa audiência, numa primeira audiência, numa conciliação, já propõe para fazer o exame de DNA. Tá? Ele pode aceitar fazer o exame de DNA e já soluciona ali. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Outro dia, um rapaz foi me procurar, Mônica, eu estava com um relacionamento com uma moça, mas eu tenho medo de não ser o pai. Eu falei, propõe para ela fazer o exame de DNA, porque se for seu filho, você vai dormir tranquilo sabendo que você está cuidando daquela criança que é seu filho. Se não for, o que você vai fazer? Mônica, eu quero cuidar. Tudo bem, é uma adoção. Então você vai cuidar, mas sabendo que não é seu filho, você não está sendo enganado. Eu acho muito importante isso. As pessoas não se enganarem. Olha, não é seu filho, mas você quer cuidar, vamos criar como filho. Aí tudo bem. Ele fez o exame, deu positivo, eu falei para ele, o que eu tenho para te falar é parabéns, agora você vai cuidar da criança, né? Pois é. Existe um grande número de pais, né, no caso dos homens aí, que recusam ao exame de DNA. Olha, pode ser jogada processual, eu digo, meios de defesa que o advogado tem, tanto é que hoje o Código Civil prevê essa hipótese, porque antigamente era assim, antigamente que eu digo assim, antes do Código Civil de 2002, de 90 até mais ou menos 2002, acontecia que o homem se negava a fazer o exame de DNA. Ele falava, não vou fazer o exame de DNA. E isso, o processo ia rolando, anos e anos. Por quê? Uma hora ele estava doente, outra hora ele estava internado, outra hora ele não podia. Até por fim o juiz dava a sentença. Só que essa sentença, sem o exame de DNA, ela era fraca. Porque não tem prova. O que é prova testemunhal? Desde quando prova de aparência física? Eu posso parecer muito com você e não ser nada sua. Quantas pessoas parecem uma com as outras e não são parentes? Às vezes se parecem. Dizem até que tem uma brincadeira que eles falam que quanto mais nega o filho, mais parece. É engraçado, mas tem alguns casos que sim. E aí o homem se negava a fazer o exame de DNA. E com isso a sentença era fraca. Perante aos olhos da lei, ela era uma sentença fraca, porque não tinha prova contundente que era o exame. Aí hoje é o seguinte, se você se negar a fazer o exame de DNA, na verdade você estaria produzindo prova contra você mesmo. O que há até uma briga entre os advogados, entre os estudiosos, não digo advogados, entre os juristas, dizendo o seguinte, eu não posso fazer prova contra mim mesmo. Mas como a prioridade é a criança, é buscar-se o reconhecimento dos pais, da paternidade dessa criança, se o homem se negar o exame de DNA, o que vai acontecer? Ele vai ser condenado. Porque é uma hora que ele tem para se defender, Clésio. Se não for, eu faço o exame tranquilo. Quem não deve, não teme. Perfeito. Não é verdade? Quem não deve, não teme. Bem, nós estamos conversando com a doutora Mônica Cecília Rodrigues, que é advogada de família, direito de família, e o assunto hoje é paternidade e exame de DNA. Doutora, quem é que pede ao juiz, no caso? É o homem ou a mulher que pede para ser feito esse exame? Isso, depende da circunstância, tanto pode ser a mãe, né, no caso, ou o pai. Vou exemplificar. Por exemplo, se existe um relacionamento, e deste relacionamento, ou até uma relação sexual apenas, e nasceu a criança. Geralmente quem vai buscar o exame de DNA vai ser a mãe. Por quê? Porque essa mãe, ela sabe, teoricamente, a gente pressupõe que a mãe sabe quem é. Mas infelizmente hoje, diante do comportamento que está, às vezes a gente chega a ouvir que muitas das moças não sabem quem é o pai.
em razão dos furtivos relacionamentos naquele mesmo dia. Então não se sabe com quem foi a concepção. Então veja bem, Clésia, aí a mãe vai à justiça buscar quem seria o pai. Mas muitas das vezes o pai também vai. Se existir um casal que eu digo é matrimônio, marido e mulher, e essa mulher deu à luz. Essa criança que nasce, presumivelmente, não é presunção absoluta, tem prova ao contrário, no caso de mulher, a presunção é do marido. Mas se o marido tiver dúvida, ele vai entrar com uma ação negatória de paternidade. Ou também, em outros casos, às vezes o rapaz assumiu o filho, como se o filho dele fosse de olhos fechados, não teve questionamento nenhum, e começa a pagar alimentos. Aí de uma hora para outra o menininho vem crescendo com características físicas diferenciadas da dele. O que acontece? Ele fala, cria que não é difícil, hoje acho que a dúvida é quase que um, não constante, mas é quase que eu diria assim, não diário, mas as pessoas têm essa dúvida com relação à paternidade. E aí, em razão disso, o pai entra na justiça para quê? Ação investigatória não, desculpa, declaratória de paternidade. Vai se declarar realmente se é filho ou se não é. Ok, bom, você pode fazer a sua pergunta no 33259823, é o telefone aqui, caso você tenha alguma dúvida, para você tirar com a doutora Mônica Cecília Rodrigues, nossa advogada, sempre colaborando com o nosso programa. O assunto hoje é... Tudo bem, já de volta, 9 horas e 40 minutos. Lembrando que essa entrevista já mais perguntas sendo gravada também pergunta em vídeo e daqui 33259823. Eu volto já no Manhã Vitoriosa. E no YouTube, né, doutora? O endereço é youtube.com/revista Panorama URA. Você vai ter o vídeo dessa entrevista e vai conhecer a doutora Mônica Cecília Rodrigues, muito simpática. Obrigada. Com esses olhos azuis bonitos. Obrigada, imagina. Olha, doutora, nosso assunto hoje é DNA, exame de paternidade e DNA. Queria fazer uma pergunta para você. Já existiram casos de homens que, mesmo sabendo, e depois do exame, depois da novela toda, do exame realizado e provado que essa criança não era filho desse cidadão, ele querer assumir essa criança, a quantidade de casos, é comum isso? Não, olha, eu vou te falar assim, depende do como que foi o relacionamento com a mãe. Porque existe, acho que bifurca a reação do pai. Se ele se sentir enganado, ele vai transferir a raiva que ele tem da mulher com quem ele tinha um relacionamento para a criança. O que eu acho que tem que ser muito bem separado. Se ele se sentir enganado, ele não vai querer ver a criança. Ele vai ter pavor da criança. Mas tem uns que tem tanto afeto à criança, eu já tive casos no escritório, já tive um que ele comprava o presente e levava para a criança, mesmo depois da ação de investigação de paternidade dar negativo. Eu até cheguei a falar para ele, eu falei, olha, se você continuar com esse afeto à criança, a criança não vai conseguir na cabecinha dela, porque é uma criança, adulta que somos nós, presumo, né? Ela não vai conseguir deslindrar de você, ou seja, desvincular de você essa afeição paterna. Você tem que ter muito cuidado, porque juridicamente você não é o pai. No papel você não é o pai. Se você continuar zelando essa criança como pai, como se fosse pai, o que vai acontecer? De duas uma, você vai ter que resolver. Ou se afasta terminantemente, ou você vai criar ele como um filho. Porque senão é brincar com o sentimento do outro. Eu acho. É não respeitar o sentimento daquele que é inferior a você, no sentido de quê? De maturidade. A criança é inferior. Ela não tem aquela maturidade para discernir. Ela vai receber o afeto como afeto paterno. E existem muitos pais que se revoltam realmente, aí não querem ver criança. Eu vou ser sincera, como mulher, né, apesar de não ser mãe, mas eu morro de dó da criança. Porque eu falo, gente, o que passa na cabeça dessa criança? Cadê meu pai? Onde que foi parar? Então, eu acho que eu sempre falo para os homens que procuram o escritório, eu falo, olha, gente, faça o exame de paternidade o mais rápido possível, porque daí o vínculo é cortado recente. Porque senão fica gerando aquela emoção. Isso no caso do temperamento desse vulgo pai. Isso. Né? Se for uma pessoa, como a gente discutiu anteriormente, uma pessoa com uma capacidade, digamos assim, de sentimento maior, né? Ah, com certeza. Às vezes, doutora, dizem, o ditado popular diz que todo ser humano é igual. Eu começo a pensar de que Desculpa, não é bem assim, sabe? Porque a diferença do ser humano está na sua grandiosidade, na sua nobreza. Graças a Deus nós somos diferentes. Nossa, graças a Deus. Porque
Se tem, as pessoas podem até fisicamente ser mais ou menos parecidas e tudo. Agora, o que vai por dentro no coração do ser humano, aí é que é a diferença, né? Eu acho, concordo. Às vezes nem ele mesmo sabe. Às vezes nem ele sabe o quão ele é mau. E nada é por acaso, o senhor já observou que nada é por acaso. Concordo também. Né? Por isso que só existiu um Gandhi, só existiu um Luther King, por isso que só existiu uma Madre Teresa, não é? Isso não nasce todo dia. Não nasce. Apesar de que eu acho que as escolas teriam obrigação quase que legal, eu falo assim, de formar a pessoa desde o início ali. Muitas das vezes até as pessoas falam, mas deixa a criança na escolinha, deixa a criança. Mas é preferível, às vezes, o ambiente escolar do que o ambiente familiar. Muitas das vezes a família acaba com a cabeça da pessoa. A família é o verdadeiro caos. Né? Isso, concordo. Aí retirando a família, socializando ela na escola, pelo menos presume-se que ela vai ter uma formação intelectual, uma formação, uma decência de educação, uma postura social perante a vida. Eu acho isso muito... Clésio, não é à toa que eu sou professora. Eu acredito na educação. Vou morrer acreditando, achando que a educação transforma as pessoas. É o único caminho, para o Brasil principalmente. Nossa Senhora. Nós estamos aí com o trem fora dos trilhos ainda. Querendo ser um país de primeiro mundo, sem ter regras, sem ter bagagem para isso. Nós somos novos demais ainda. Né? Quem é que paga o exame de DNA? Importantíssimo esse ponto, Clésio. Muito boa pergunta. Eu acho assim, diante de tudo que a gente vê hoje no mundo, o dinheiro é importante, a gente não pode ser hipócrita de negar que não seja. Claro. Quem paga o exame de DNA geralmente é quem pede. Só que muitas das vezes a mãe entra na justiça pedindo o exame de DNA. Ela não tem condição econômica. O pai, às vezes, com mais condição econômica, já quer resolver a situação, porque tem gente, é o que eu te disse agora há pouco, graças a Deus nós não somos todos iguais. Imagina, se a gente se equiparasse àqueles que se acham excluídos da sociedade, com enormes problemas emocionais. Então, muitas das vezes, o pai paga. O pai fala, não, eu pago. Existe também o Estado, que pode bancar o exame de DNA. O Estado de São Paulo, anos atrás, o que fazia? O homem aceitava fazer o exame de DNA. O pai aceitava. Só que ele falava assim, então pede pela justiça, pelo Estado, que era justiça gratuita, né? Assistência judiciária gratuita. Ficava anos para fazer o exame de DNA. Para o pai isso é muito bom, porque enquanto não sai o exame de DNA, ele não está obrigado a pagar os alimentos, que culmina no dinheiro, né? Que a gente roda, acaba culminando na responsabilidade pecuniária. Resolve-se tudo na responsabilidade pecuniária. Mas geralmente quem paga é quem pede o exame de DNA. Um caso ou outros, eu até intercedo junto ao meu cliente e falo, paga, vamos resolver isso, para que ficar procrastinando? O seu filho, se for seu filho desde agora, ele vai ter uma assistência merecida, porque você imagina se daqui 5 anos você fala, poxa, podia ter pego esse menino, posto numa escola melhor, posto com uma babá melhor, ambientes melhores, porque hoje isso é muito importante, a gente sabe. Hoje, antes era mais segregado, os grupos eram mais delimitados, hoje não existe isso. Ok, bom, nós falamos sobre a questão de quem paga o exame. Doutora, como é que quantitativamente? Eu gosto muito dessa história de índice, né? Em Uberaba é muito grande esse número de buscas pelo exame de DNA. É muito grande. As pessoas hoje não se envergonham mais. Existe muita dúvida. Esse é o cerne da questão. Hoje existe. É engraçado porque isso é um reflexo do comportamento feminino. Eu não posso negar, né? Mas isso é um reflexo do comportamento feminino. Antes, não se duvidava. Não se duvidava da mulher. Hoje a dúvida... Nossa, assim, eu acho que só a dúvida não é tão grande quando são casados, realmente tem uma vida comum do dia a dia. Fora disso, sempre paira a dúvida. E existe assim, eu sempre falo, se você não me traga uma palavra do bem, então não me traga. Porque tem muita gente que envenena, a família envenena. Às vezes a família não queria um namoro e fala, pede exame, pede exame. Eu te falei, não parece com você. Mas às vezes não tem nada a ver. Então, eu sempre falo, dúvidas, vamos fazer exame. Mas paira muita dúvida. Hoje muito mais do que antes. Nossa Senhora. Antigamente o exame, quando lá pelo ano 2000, né, uma coisa assim, 2000 até 2000, não sei exatamente precisar a data, mas o exame era caro. Era caríssimo. Era 2 mil, 4 mil, era caríssimo. 10 mil, já teve por aí. Já. Né? Como é que está essa questão de valores e quais os tipos de exames de DNA são feitos? Tá. Hoje nós temos vários laboratórios aqui em Uberaba que fazem o exame de DNA, porque antes o exame de DNA era feito só em Belo Horizonte, em um laboratório em Belo Horizonte, que ele foi o pioneiro, o Dr. Sérgio Danilo Pena. Hoje, cito ele, porque ele não é da nossa cidade, tá?
e ele é conhecido como estudioso da área. Certo. Hoje não, desculpa, então continuando, a gente ia a Belo Horizonte, era criança, pai e a mãe. Hoje já é colhido sangue aqui. Existe laboratório de Uberaba, existe laboratório de Uberlândia, óbvio que é concorrência de preço, né? Eu acho que hoje o exame deve girar menos de R$500. Isso eu digo quando tem o tripé, mãe, pai e filho. R$500. Isso, mas deve ser menos que R$500, para ser sincero. Porque quando a parte me procura, ela paga diretamente para o laboratório, certo? E ainda, no caso de falta de uma das partes, você falou em tripé. Tá. Isso. O mais correto seria fazer no tripé, mãe, pai e filho. Mas nem sempre a mãe está viva, nem sempre o pai já falecido. Então pode-se fazer pela exumação do cadáver, tudo com autorização judicial. Essa coisa meio. O sangue da avó materna? Serve também, serve. Porque aí fica mais caro. O tripé é a maneira mais barata de se fazer. Mas quando não tem o tripé, vai encarecer porque eles têm eu vou usar uma maneira mais simplista para explicar. Eles têm que usar, tem que fazer um procedimento mais amplo no sangue. Ou seja, usar o maior número de bandas comparativas, que são comparados o que eu tenho com o meu pai e com minha mãe. Porque o que eu tenho veio de qualquer um dos dois. Se não veio de um, veio de outro. E se não veio de nenhum dos dois? Então, ou não é pai ou não é mãe. É taxativo. Agora, pode-se fazer também a exumação do cadáver. Aí vem aquela coisa fantasiosa. Então ele fumou um cigarro, tem a saliva no cigarro. Não, isso não é assim. Isso foi aquele caso esporádico do criminal. Do cível, não. Cível só com autorização judicial em caso de exumação de cadáver. O caso do valor desse exame, a senhora acredita que no caso, por exemplo, de sujeito se negar a fazer o exame, tem a ver com o fato de, depois de se constatar que se trata de um filho desse cidadão, ele vai ter que arcar com o custo do exame? Disso, vai. Mas da criação da criança em si, isso influi na negação dele em relação a fazer o exame? Eu acho, vou ser sincero, vamos fazer um raciocínio matemático. O exame, vamos supor que custe R$500. Se der negativo, sai mais barato que você pagar uma pensão de uma criança que não é seu filho. Mas e se der positivo? Mas aí, paciência, né? Não é? Concordo com você, tá certo. Se bem que tem muitos que negam porque querem continuar sendo sem vergonhas e somente fazer no filho por aí, né? Não, é irresponsabilidade total. Aí também o dinheiro não vai adiantar, porque o dinheiro é tão mal, vem com tanta aura e com tanta coisa ruim, que olha, é porque realmente a pessoa necessita. Porque às vezes um afeto vale mais do que um salário. Assistência, tem muitas mulheres que eu falo, olha, o seu esposo está devendo tal, você quer executar? Seu esposo não, desculpa, o pai do seu filho está devendo, pensando nisso, você vai executar? Mônica, ele é um excelente pai, apesar dele não me ajudar com dinheiro, mas ele passeia com as crianças, ele ensina as crianças, ele dá uma assistência emocional que dinheiro não pagaria. O que eu vou falar? Uma criança que não vai precisar de psicólogo nem de psiquiatra no futuro. Não é mais barato? Muito o que eu vou falar? Agora um pai que não dá afeto e não dá dinheiro, aí é justiça, eu acho. Doutora Mônica, agora, extra perguntas. Claro. Eu gostaria de abrir espaço para você, enquanto advogada mulher, o seu ponto de vista e uma mensagem que você deixaria aí para aqueles pais que não abandonam, fazem filhos e abandonam, para aquelas mães irresponsáveis também que não cuidam, né? Para que não se engravide antes, né? Qual que é a sua mensagem para encerrar essa nossa... Correto. Apesar de eu achar que ainda existem mais perguntas a serem saídas, mas é devido ao nosso tempo aqui curto, né? Ok, tudo bem. Clésio, eu sempre acho o seguinte, que a formação da pessoa é a base para ela saber o que ela tem ou não que fazer. O dever e o direito. Eu acho que tanto a mãe quanto o pai, a criança não pediu para vir ao mundo. Se você colocou no mundo, você tem obrigação de cuidar, obrigação de amar. Aí muitos dos meus alunos e clientes falam, mas eu não sou obrigada a amar meu filho. Eu falei, para mim você é. Não existe essa coisa, eu não gosto. Não tem, você tem que conversar, você tem que chegar num consenso. Aquela vida é sua responsabilidade. Pelo menos juridicamente. Eu não acho, para mim não cabe. Se eu tivesse um filho, não é até os 18 que é minha responsabilidade, não. Juridicamente, enquanto vida tiver, ele é sua responsabilidade. Eu falo isso pelo exemplo que eu tenho em casa, tá? Apesar de eu não ser mãe, mas eu vejo o meu relacionamento com os meus pais, até hoje eles acham que eles são responsáveis por tudo. Então, assim, é o que eu passaria se eu tivesse um filho. Você pôs na vida... Responsabilidade. Você pôs com certeza. Não quer o filho? Então se proteja. Faz laqueadura, faz vasectomia, se cuida. Porque hoje... Não deixe no lixo, como tem acontecido. Nossa, eu nem tenho palavras. Abrigo,
enfim, né? Onde as pessoas podem adotar. Não, aí eu nem tenho palavras. Então, já que você engravidou e não queira, existe, até seria um grande tema para uma próxima vez. É um projeto do IBDFAM, que eles falam que você tem a criança, você está grávida, você não quer o filho, então você já vai dar à luz no hospital público e já deixar a criança ali para não ser adotada. Muito interessante esse projeto. Eu acho que com essa mentalidade de que deixar a criança no lixo, é preferir fazer isso. Com certeza. Doutora Mônica, mais uma vez, obrigado. Imagina, Cláudia, eu que tenho que agradecer. E daqui a 20 dias nós estamos de novo. Com certeza. Com outro assunto relacionado ao direito de família. Com certeza, agradeço o carinho que vocês me recebem aqui. Tá bom, gente. Vamos para o intervalo comercial 9h54. Essa entrevista pode ser vista na internet, no youtube.com/revista Panorama URA. Você assiste a doutora Mônica Cecílio falando sobre DNA novamente, ok? Vamos já para o intervalo, eu volto já.